Amados do Senhor, a mensagem de hoje é intitulada Segue-me, baseada no Evangelho segundo João, capítulo 1 e o versículo 43, que diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Amados, Jesus é apresentado aos israelitas no ministério de João Batista. João Batista, amados, é o elo de ligação entre a lei e os profetas com Jesus. João Batista é esse elo vivo que liga a lei e os profetas com Jesus. É importante notarmos que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João. Eram discípulos de João Batista. Eles aprenderam com João Batista. Se arrependeram dos pecados pela pregação de João Batista. Foram batizados no Rio Jordão por João Batista. Os primeiros discípulos de Jesus já seguiam o Evangelho de uma certa forma, através da pregação de João Batista, que é o elo da lei e os profetas com Jesus. E curiosamente, amados, Filipe, o discípulo, é um elo também, um elo vivo de ligação do discipulado de Jesus israelita com o discipulado de Jesus, também israelita, de língua grega. Foi a Filipe que Jesus disse: segue-me. Amados, o plano espiritual daquele momento profético, histórico, da vida e ministério de João Batista, quando, segundo as Escrituras, João Batista diminui para que Jesus cresça, naquele momento em que João Batista sai de cena, os discípulos de João Batista seguem a Jesus. Mas é importante notarmos, amados, que esse momento profético, histórico, desse intervalo em que os discípulos de João deixam João e seguem a Jesus, ocorre o que hoje acontece com os discípulos de Jesus, que o seguem através da notícia das boas novas, apenas pela sua convicção de fé. Porque os discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus antes mesmo de o conhecer, antes de o segui-lo fisicamente, geograficamente, como Filipe, que foi com Jesus para Galiléia. Assim, nós somos hoje nivelados aos discípulos originais de Jesus, ao discipulado original de Jesus, desmembrados do sistema de pregação de João Batista, desmembrados do sistema israelita judaico, desmembrados de qualquer sistema, apenas ligados pela convicção de fé, pelo anúncio das boas novas do Evangelho, nós seguimos a Jesus. Naquele intervalo, amados, é importantíssimo, aquele intervalo profético de os discípulos de João deixar de seguir João e passar a seguir Jesus. Antes de ouvir Jesus dizer, segue-me, eles já eram seguidores de Jesus. A convicção é a única forma, o único meio pelo qual Deus se revela a nós. Amados, não existe outro meio pelo qual Deus se revele ao ser humano, a não ser pela convicção de fé nas boas novas, que nos coloca nesse plano espiritual. Mesmo estando vivendo nessa dimensão material, nós já estamos imbuídos nesse plano espiritual transcendente em que somos discípulos de Jesus, seguimos a Jesus antes de o conhecer face a face, antes de vê-lo. É isso que nos nivela aos discípulos originais de Jesus. Aquele período histórico, amados, ele se estende de João Batista até agora. Nós estamos dentro dele.
em que os discípulos de Jesus o seguem pela sua convicção de fé, unicamente pela propagação do evangelho, unicamente pela propagação das boas novas. E essas são as boas novas. Como João Batista foi o elo de ligação entre a lei e os profetas e Jesus, e Filipe, o elo de ligação do discipulado de Jesus israelita com o discipulado de Jesus de língua grega, Jesus é o elo de ligação dessa dimensão material com o plano espiritual. Aquela escada que Jacó viu em sonhos, em que os anjos subiam e desciam por ela, Jesus disse: vereis o Filho do Homem e os anjos de Deus sobre ele, subindo e descendo. Jesus é a escada, é o elo de ligação transcendente dessa dimensão material em que nós estamos aqui no Cronos, no tempo quantitativo, com a eternidade, que é o tempo qualitativo. Nós temos Jesus como esse elo de ligação. Estamos dentro desse plano espiritual, o mesmo daquele intervalo de João Batista deixar os discípulos seguir a Jesus e os discípulos seguirem a Jesus mesmo sem o vê-lo face a face. É assim que nós seguimos a Jesus, através desta convicção de fé, pela qual Deus se revela a nós, das nossas consciências, no nosso espírito, e nós somos cada vez mais imbuídos nessa felicidade de ser discípulos de Jesus, originais, desmembrados de todo e qualquer sistema, apenas ligado unicamente no Senhor Jesus, pela nossa convicção de fé, através das boas novas, o Evangelho do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.